Bem, eu queria aqui falar sobre um vídeo que eu vi aqui no YouTube, cujo nome é assim: Como ser um bom criacionista. E essa pessoa começou perguntando o seguinte, perguntando e afirmando ao mesmo tempo: se uma coisa não tiver explicação, significa que foi Deus que fez? É, a teoria dela é interessante levando em conta a forma como ela expõe. Quer dizer, sobre o ponto de vista dela, em termos ela está correta. Vejamos aqui os argumentos por ela usados. No começo, ela dá um raio como exemplo para argumentar. Ela diz que o raio é uma descarga elétrica na atmosfera, não tem, não tem nada a ver com algo sobrenatural. Porém, no passado, quando as pessoas tinham uma explicação para isso, elas supunham que eram deuses os responsáveis, dizendo que na Grécia era Zeus, temido pelos seus raios. Para os egípcios era Sete, e consequentemente todo mundo tinha seus deuses para o tal raio. Sendo que quando algo não tinha explicação consolidada, logo era Deus o responsável pela criação. E isso sempre ficava funcionando. Então, partindo para o outro assunto, a pessoa, no caso a mulher, fala sobre um design, quer dizer, design projeto inteligente, quer dizer, um desenho, uma figura bem projetada. E como exemplo, ela cita cristais de gelo, onde microscopicamente são muito lindos e perfeitos, falando ela que as pessoas atribuem esse projeto a Deus. Mas ela diz que não tem nada de sobrenatural por tais a criação da neve, dizendo que popularmente a neve é um fenômeno natural de precipitação, apenas vapor d'água da atmosfera que se congela formando pequenos cristais ao redor do núcleo, até se tornar pesado e suficiente para cair e depois cai das nuvens em forma de neve. E afirma que aos olhos humanos os cristais parecem ter sido desenhados mesmo, porém não passam de ação da natureza. Ela completa falando o seguinte: para ser um bom criacionista, primeiro, é capaz de entender o que é evolução. Segundo, não deve ser capaz de definir, aliás, de definir a lei da termodinâmica. E baseado nisso, eu criei um vídeo onde é possível entender um pouco sobre o bom senso da questão, comentando o vídeo e explicando sempre as confusões em forma de premissas falsas, que no caso é o entendimento acerca da criação, do Criador e da forma como foram criados. Bem, começando do fim, sobre o que eu quero comentar do vídeo. Primeiro, ela fez uma pergunta, aliás, diz que nós temos que ter a capacidade de entender o que é evolução. Primeiro, a evolução é uma proposta dada por Darwin e dá-se de duas formas: por meio de seleção natural, que nada mais é que a explicação da especialização e da adaptação dos seres vivos com base em fósseis. Vocês já ouviram falar de o elo perdido? Pois as teorias de Darwin não conseguem ser provadas através de fósseis, pois não são encontrados elos de transição de um animal para outro, de uma espécie para outra. A ausência de fósseis de transição conhecidos é um grande obstáculo à teoria da evolução, reconhecida até pelo próprio Darwin. 2 anos mais tarde, porém, foram encontrados fósseis de Archaeopteryx numa formação geológica alemã, que combinavam as penas e as asas de aves com mandíbulas e caudas de répteis. Mas esse tal fóssil era uma forma transitória de vida. Desde que foi conhecido pelos paleontólogos, verificou-se que na verdade tratava-se de uma ave real. Os evolucionistas, cientistas desta falha evidente em seu sistema de crença, agora argumentam que os fósseis não estão presentes porque houve breves explosões evolutivas. Pronto, eu acho que isso já basta e é demais para o bom senso racional. O outro é por meio de seleção natural, denominado-se como luta entre seres do mesmo sexo, geralmente os machos pela posse de outro sexo.
no caso, sexo oposto. Aí agora eu lhes pergunto, e daí? Bem, a segunda questão que ela fala é que devemos ter capacidade para definir a segunda lei termodinâmica. E pelo que eu sei da segunda lei termodinâmica, é, entender sobre essa questão levantada com relação à segunda lei termodinâmica é simples. Crer na evolução viola a segunda lei da termodinâmica, a lei da dissipação da energia. A energia disponível para o trabalho útil em um sistema funcional tende a dissipar-se, embora a energia total permaneça constante. Esses sistemas estruturados progridem de um estado mais ordenado e complexo para um estado menos ordenado, desorganizado e aleatório. Este processo é conhecido como entropia. Teoricamente, em uma situação rara, limitada e temporária, poderia acontecer no final um estado mais ordenado. Mas, de acordo com essa tal lei, todos os sistemas se movem rumo à deteriorização. A evolução viola diretamente a segunda lei da termodinâmica. Os evolucionistas estão conscientes disso e, por esta razão, precisam de bilhões de anos de violações frequentes da segunda lei termodinâmica. Estatisticamente, a evolução não é apenas altamente improvável, mas virtualmente impossível. Agora, em contrarresposta, eu quero colocar aqui também meus argumentos. Imagine um carro. Pronto, quantas peças é preciso para montá-lo? Bem, na verdade, varia muito do tipo e do tamanho, podendo variar de 3.000 até 15.000 peças. Cada peça tem sua função exata para poder funcionar perfeito. Quantas peças leva um avião? A Boeing desempenha a montagem principal de todos os jatos 373 nas fábricas dos Estados Unidos, unindo peças que vêm de fornecedores do mundo inteiro. Montar o 737 é um trabalho complexo, já que os funcionários precisam juntar 367.000 peças e igual número de parafusos e porcas, além de 58 quilômetros de cabos elétricos para formar um avião. E uma pessoa tem todos os seus membros feitos para que algo seja devidamente aproveitado. E ela é constituída de baço, bexiga, célula, cérebro, coração, dente, esôfago, esqueleto, estômago, faringe, fígado, glândulas salivares, intestino delgado, intestino grosso, laringe, pâncreas, pulmão, rins, sangue, traqueia, vesícula biliar, sistema do corpo humano, sistema circulatório, sistema digestório, sistema endócrino, sistema excretor, sistema linfático, sistema muscular, sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema respiratório, sistema sensorial. Não é preciso saber muito para afirmar que o corpo humano se transforma e se evolui de forma a adaptar-se ao meio ambiente e, consequentemente, desenvolvendo o próprio ser. As partes do corpo funcionam de maneira integrada e em harmonia com as outras. Mediante as afirmações que não são premissas falsas, concluímos que um carro precisa de uma matéria primária, como o conhecimento sobre ferros, plásticos, borrachas, para formarem peças que se juntarão e formarão por meio de um complexo quebra-cabeça um todo desenhado e perfeitamente compactado, que no caso montará um carro, e assim também um avião, que é muito mais complexo ainda. O nosso corpo humano necessita de todos esses componentes exatamente completos e complexos, intimamente dependentes e interligados para ter um corpo humano perfeito. Vale ressaltar aqui a regra, e não a quebra dela, como anomalias e outras coisas, por exemplo. E que o meio de adaptação, como situações de estados ou países, é dependioso, pois os organismos criam meios para adaptação, porém natural. Veja-se os exemplos do carro e do avião como projetos humanos e do ser humano como projeto de Deus não se aplica. A maneira pela qual o corpo humano é constituído e funciona demanda a existência de um projetista.
cientistas nos dizem que o cérebro é capaz de armazenar e relembrar de milhares de imagens mentais, de solucionar problemas e apreciar a beleza, compreender a si mesmo e desejar desenvolver-se melhor. As descargas elétricas que se originam no cérebro controlam toda a atividade muscular de nosso corpo. Os computadores também funcionam através de impulsos elétricos. Contudo, foi necessário uma mente humana para inventar o computador e um ser humano para construí-lo e dizer-lhe o que fazer. Não é de admirar que, que um salmista conclui que o corpo humano fala em claro e bom som acerca de um maravilhoso Criador. O corpo humano é extremamente complicado e depende de outras tarefas incrivelmente complicadas. Se você marcasse 10 moedas de 1 a 10 e colocasse-as em seu bolso, balançasse bastante o bolso e então tirasse na sorte e as colocasse de volta, uma a uma, na ordem numérica exata, qual a probabilidade, na sua opinião, de que isso pudesse ocorrer? Pela lei matemática, você tem apenas uma chance em 10 bilhões de tentativas para que consiga colocá-las de volta na ordem de 1 a 10. Agora considere as chances de que um estômago, um cérebro, um coração, um fígado, as artérias, veias, rins, ouvidos, olhos, dentes e todos se desenvolvam juntos e comecem a funcionar ao mesmo tempo. No caso, eu vos pergunto agora, qual a explicação mais razoável para a constituição do corpo humano?